Seja muito bem-vindo à aula de História do professor Dalton. E aí, vamos aprender juntos? Bom dia, boa tarde, boa noite, em qualquer momento, tempo ou espaço que você esteja assistindo essa aula. Professor Dalton aqui para mais uma aula de História. Espero que você esteja bem, que você esteja animado, que você tenha acordado hoje com bastante disposição para aprender. 2 combinados básicos que faremos todas as aulas. Primeiro, procure um local confortável, uma cadeira, uma mesa, para você estar estudando. Isso é importante para você. Não fica no sofá, cara, não fica na cama. Não acha que você enrola alguém, porque é o seu futuro. Você que precisa disso aqui, nós precisamos disso aqui. Estude, vamos estudar juntos aqui que todo mundo sai ganhando. Segundo recado importante, faça suas anotações, você vai me enviar no final da aula. Esteja sempre com o seu caderno e com a sua caneta. Eu preciso que você anote, eu preciso que você participe. Como nós falamos na aula passada, um pouquinho a respeito aí do início da Baixa Idade Média, eu falei para vocês que com o aumento da produção de alimentos, né, no campo, o processo de êxodo rural, as pessoas vivendo mais, as pessoas se desenvolvendo mais, vai surgir o crescimento das cidades. A gente vai ter as cidades começando a se desenvolver. Entenda, quando eu falo de uma cidade, eu não estou falando de uma cidade como você tem hoje, com 10 milhões de pessoas, com 5 milhões de pessoas. Eu falo de cidades pequenas, com 200 habitantes, 300 habitantes, algumas cidades maiores aí até com 1.000 habitantes, 10 mil habitantes, mas no princípio são cidades pequenas, com grupos basicamente bem desenvolvidos. E dentre esses grupos, a gente vai ter destaque hoje para um bem específico, que vai ser a burguesia. Durante muito tempo, a religião ensinou para as pessoas, né, e entenda por religião a Igreja Católica, lá na Idade Média, que arrecadar dinheiro, ter riquezas, era errado. Era pecado. E por isso a gente tinha 2 classes aí bem distintas. Você tem a nobreza, que são as pessoas que têm o sangue, têm o nascimento, que têm direitos ligados ao rei, e você tem o camponês, que é o pobre, que é aquela pessoa que vai estar sempre ligada à terra, que vai estar trabalhando muito, que não vai ter a mesma oportunidade que o nobre vai ter. Dentro das cidades e com o desenvolvimento aí desse comércio, vai surgir uma outra classe que vai ser a burguesia. O burguês ele não vive da terra, o burguês não é um nobre, e o burguês vai ter aí uma oportunidade, um desenvolvimento financeiro que o camponês não vai ter. Analisa aqui na nossa imagem. Você tem aí, ó, uma cidade, você tem comerciantes, olha aí, ó, as pessoas fazendo comércio, oferecendo produtos, e pessoas comprando. Essas pessoas podem tanto ser camponesas, que foram até as cidades comprar alguns produtos, mas também podem ser os nobres. E aí no nosso texto, o termo burguês foi utilizado para denominar os moradores do burgo. O que vem a ser o burgo? O local próximo das muralhas fortificadas ao redor de palácios e mosteiros. Nem todas as cidades eram fortificadas, mas uma parte das cidades geralmente tinha uma fortificação. Geralmente onde se tinha um palácio, onde se tinha um nobre, você tinha uma fortificação em volta da cidade. E esses burgueses são as pessoas que vão praticar o comércio ali, em volta dessas cidades, em volta dessas fortificações. Por que ele vai para esse local? É um local que vai dar uma certa segurança e existe ali uma circulação de pessoas que vão precisar desses produtos. Então, basicamente, esse burguês vai ser o comerciante. A burguesia é formada por esses comerciantes. Por isso, hoje, 2020, você fala, fulano é um burguês, né? Essa palavra ela se tornou, de uma certa forma, pejorativa, porque está falando que o cara é uma pessoa riquinha, uma pessoa importante, porque a burguesia vai estar muito ligada ao trabalho, e quanto mais se trabalha, mais dinheiro se tem. Mas durante um tempo a igreja meio que condenava essa prática. Vamos lá.
Burguesia. A palavra burguesia deriva de burgo, modelo de pequena cidade que começou a aparecer na Europa na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então a gente vai ter aí o iniciozinho ali da Baixa Idade Média até o início da Idade Moderna, cidades surgindo, cidades começando a se desenvolver, um comércio cada vez mais ativo. E dentro dessas cidades vai surgir essa nova classe social, aqui ó, uma nova classe social chamada de burguesia. Então eu tenho o rei, eu tenho o clero é a igreja, lembra? Clero, padres, bispos, abades, igreja. Tenho a burguesia, que são os comerciantes, eles não são nem nobres, nem são do clero, nem são da igreja, nem nada do tipo, né? Eles são comerciantes. E eu tenho os camponeses. Basicamente são 4 classes sociais: nobreza, do rei ao nobre, o duque ao conde, o clero, que é a igreja, a burguesia, que são os comerciantes, e os camponeses, que são as pessoas que trabalham na terra, que são a classe social menos favorecida nessa sociedade. Essa burguesia, ela vai ter um contato muito grande aí com situações que fazem parte hoje do nosso dia a dia, que é o uso do dinheiro, que é a questão do comprar e do vender, que é a questão de produtos importados, produtos nacionais. A gente vai ver que aqui vai começar a surgir um modelo de cidade que nós temos hoje, tá? Que você vai para um local para comprar um produto específico que vem de outra parte do mundo ou outra parte da cidade para lá. Você encontra esse produto nesse local, que é no centro comercial da cidade, por assim dizer. A burguesia era formada por comerciantes, como eu já citei para vocês, e artesãos. Aí você fala, o que vem a ser um artesão? Imagina que nessa época nós não tínhamos fábricas. Você tinha, por exemplo, uma pessoa que pegava o tecido e fazia uma roupa. Aí você fala para o seu nome de ser costureira. Sim, eu sei. Mas a ideia é que esse alfaiate, esse costureiro, ele fazia uma roupa sob medida. Ele não é... Hoje você vai numa C&A, numa Riachuelo, numa loja dessa da vida e você acha de tudo. Fala assim, eu quero uma camiseta. Aí você chega lá, tem uma camiseta, tal, você veste, opa, gostei, meu tamanho. Não. Você ia até a pessoa, ele pegava o tecido, ele media, ele cortava, ele fazia todo o processo. Ele é um artesão. Mesma forma para um sapato. Sapateiro é um artesão. Ainda hoje existem em alguns lugares do Brasil, eu acho que nem todas as cidades mais têm a profissão ainda de sapateiro, mas é uma profissão muito importante. E aí ele continua, com a expansão do comércio e do artesanato, houve uma ascensão social da burguesia, ou seja, do grupo de homens que viviam de negócios, do grupo de homens de negócios que viviam nas cidades livres dos laços feudais. Por que é importante isso aí? O camponês estava preso na terra. O camponês dependia do senhor feudal. Já o burguês não. Ele fazia o seu próprio comércio, ele fazia o seu próprio dinheiro, ele tinha uma liberdade que o camponês não tinha. O camponês precisa do campo. Já o burguês, né, essa burguesia, esses comerciantes, eles vão se desenvolver nas cidades. Se ele está vendendo aqui numa cidade e simplesmente ficou fraco o comércio nessa região, ele pode ir para uma outra região que vai render mais lucros para ele. Basicamente é isso. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre essa classe, que é a burguesia. Dentro das cidades, a burguesia vai se tornar muito importante, a gente ainda vai citar mais sobre elas. E não se esqueça de me mandar as suas anotações. Até a próxima aula.